Nós começamos pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, mais um programa Ponto de Vista. Hoje o programa Ponto de Vista é com o vereador Danilo Aguilar, que traz como seus convidados Romildo Contelli, ele que é presidente da CAMAP, a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, e também um dos maiores produtores de amendoim do Brasil. E nós temos também a presença do engenheiro agrônomo João Paulo Mantovani. Hoje nós vamos falar sobre a importância do amendoim para a cidade de Tupã e a importância e o contexto do amendoim no cenário nacional e também internacional. Sugestão do programa e os convidados partiu do vereador Danilo. Vereador, prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara. Prazer é nosso de termos a honra de receber aqui na TV Câmara pessoas que fazem parte de um setor extremamente importante para o nosso município. É de conhecimento do nosso povo, a vocação é para o agronegócio do nosso município. Já fomos grandes produtores de leite, grandes produtores de carne, somos destaque na produção de amendoim, no comércio de amendoim, somos destaque na produção de cana e, portanto, é um dos setores para os quais nós temos vocação, nosso município tem vocação. Logo, é uma grande satisfação recebermos aqui o presidente da CAMAP, presidente de uma cooperativa extremamente importante para o nosso município, um dos maiores produtores de amendoim da nossa cidade, o João Paulo, um filho de amigos, que já foi nosso funcionário na Secretaria da Agricultura, um grande funcionário, e também filho de um grande produtor e que agora está se dedicando aos negócios da família. Portanto, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, é uma honra tê-los aqui e temos a oportunidade de levar ao nosso telespectador informação sobre esse importante setor do agronegócio do qual Tupã se destaca. Muito obrigado pela presença. Romildo, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, a convite do vereador Danilo, e só para ilustrar a sua saudação inicial, uma matéria do Jornal Diário diz aqui que os produtos tupaenses mais vendidos, vereador, para o exterior no primeiro bimestre desse ano foram, em primeiro lugar, o amendoim descascado, mesmo triturado, ficou em primeiro lugar. Segundo lugar, amendoim preparado ou conservado. Terceiro lugar, outros grãos de amendoim, descascado, não torrado e cozido. Então, a importância do amendoim para a agricultura da nossa cidade é muito grande. Prazer em recebê-lo aqui, Romildo. Sim, prazer é meu. Quero agradecer pelo convite, né? A gente deveria participar mais. Às vezes falta o convite e falta também, às vezes, a gente dar uma cutucadinha, né? Porque o amendoim, na verdade, é uma riqueza grande na nossa região, né? Tem alavancado muito o nosso município, os municípios vizinhos, né? E nós estamos ali com a CAMAP, que sempre se esforçou, pegou no amendoim e vem fazendo grandes investimentos. E as empresas que estão aqui também. Quando se fala em exportação, nós temos duas exportadoras em Tupã, que é a Mendobras, né? Que eu faço parte desse grupo, e tem também a Amenco, que é lá do senhor Antônio Fernandes também, está fazendo um volume bom de exportação. E tudo isso é elevar o nome de Tupã lá fora e elevando com grande qualidade. Agora, o que representa o amendoim aqui para a nossa cidade e depois num contexto mais regional? Sim, aqui para a nossa cidade, você vê, nós temos diversos produtores, né? E isso daí é geração de renda, emprego, tudo acontece. Você vê a CAMAP tem mais de 100 funcionários, tudo trabalhando em torno do amendoim. E os produtores também, tem seus tratoristas, os funcionários todos, né? E isso traz, com certeza, um grande benefício para o comércio. Nós estamos também aqui com o João Paulo Mantovani, ele que é engenheiro agrônomo. O amendoim é o maior produto aqui do nosso município. Quem trabalha nessa área, como você trabalha de engenharia, de agronomia, tem um cuidado especial com o amendoim, né, João Paulo? Primeiro eu queria agradecer, né, Danilo, o convite, por estar mais uma vez aqui no Ponto de Vista, né? E em relação ao amendoim, é muito importante a gente falar que é uma cadeia de ciclo muito complexo. Então, ela gera renda desde se a gente pegar do início ali, ao próprio fazendeiro ou a própria usina que vai estar disponibilizando essa área para o produtor fazer o plantio, até o seu final lá, que é a exportação desse amendoim, né, agregar valor nesse amendoim, que após feita a colheita, a CAMAP conta com uma estrutura de secagem muito grande, citada pelo senhor Romildo, que agrega valor no produto, livra de contaminações de vários patógenos, no caso,
agrega valor na descascagem desse amendoim, que seria tirar o grão dentro da vagem, né? Tudo isso gera mão de obra, que é a retirada da pele do grão, né? Então é outra agregação de valor nisso aí. E fora que às vezes algumas empresas fazem a macega, que seria a retirada do óleo, né? E exportam às vezes só o óleo. Dentro da nossa região eu não tenho conhecimento de algumas empresas, mas são tecnologias que estão no mercado disponível para nós, dentro de Tupã, buscar. Eles exportam diretamente já esse óleo que tem propriedades organolépticas superiores, às vezes, a um óleo de algodão, até em alguns lugares superiores a um azeite de oliva. Um óleo de extrema importância para o consumo aí nosso, extrema qualidade. Então, é uma cadeia complexa que gera renda para o nosso município, né, para o nosso estado, que nós somos somos o estado mais produtivo, né, dentro do Brasil. Tem 90% de toda essa área plantada está dentro do estado de São Paulo. Então é uma cadeia complexa que dentro do município é de extrema importância para a renda, né, do comércio, em todos os outros setores, no caso. Bom, é uma área muito importante. Romildo, você tem noção, você tem conhecimento da área que a gente produz, ou da área que você produz, da quantidade de amendoim? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso que foi dito aqui pelo João Paulo, essa cadeia produtiva, que começa no campo, precisa do trabalho das pessoas, depois ele segue. Qual que é o caminho do amendoim, desde do início do trabalho até o produto final? Sim, o amendoim, o volume do Brasil, como o João Paulo já disse, 90% está no estado de São Paulo. E isso está composto em duas regiões. A região da Mogiana, Ribeirão Preto, né? E aqui que nós chamamos a Paulista. Um pouco a Paulista assim, já misturada com Sorocabana um pouco, porque nós temos produtores que estão produzindo na região de Rancharia, tá? Então ela já é Sorocabana. Mas deve ter aí 50% para Ribeirão Preto e 50% para essa região, que seria em torno aí na nossa região de 40 mil hectares aproximado. Isso daí é a produção que representa 50% do estado, né? Isso. 50% aqui e 50% na Mogiana, Ribeirão Preto. E como é que é o trabalho, essa cadeia de produção? São grandes propriedades, pequenas? Qual que é o... Não, hoje o amendoim nós temos aí de produtor de acima de 3 mil hectares e até produtor aí de 40, 50 hectares. E isso cada produtor, de acordo com a sua capacidade, monta seus módulos, né, de trabalho e está funcionando dessa forma. O amendoim hoje, a tecnologia que foi implantada a partir de 95, 97, trouxe uma facilidade, porque antes o amendoim era todo arrancado manual e necessitava de uso de sacarias e tudo. E hoje não. A lavoura foi mecanizada, né? Desde o arranquio é mecanizado, a colheita mecanizada a granel, então isso trouxe uma facilidade. E para que isso acontecesse, a cooperativa teve um trabalho muito grande, porque nós precisamos mudar de variedade. Porque o amendoim que a gente plantava aqui era de porte ereto, correto? E ele dificultava, em função do seu tamanho, para fazer a inversão, que é ficar com as vagens para cima, né? Porque você pega um amendoim que tem 80 centímetros de pé, para ele ficar é complicado. E essa variedade, o Runner, é uma variedade rasteira, tá? Que a princípio nós trabalhamos com o Agronômico de Campinas, né? Que desenvolve essas variedades. Tem uma variedade muito produtiva, muito boa. E depois nós buscamos na Argentina umas variedades rasteiras que o pessoal vem desenvolvendo na Argentina. E até trouxemos uma empresa para o Brasil, que é o Carmen Sementes do Brasil, tá? Que está desenvolvendo essas variedades. E tudo isso veio de encontro ao que o produtor estava precisando realmente. Variedades produtivas e com facilidade para colheita. Você falou sobre variedades. Quais as variedades que nós temos aqui na nossa região e qual a importância delas para fabricação de algum produto ou para óleo? Eu queria que você explicasse isso também. Sim, essa variedade Runner, do Runner você tem algumas descendências. Por exemplo, o Agronômico de Campinas ele trabalha com a variedade Runner 886, que nós plantamos aqui. E nós temos a variedade que veio da Argentina, que é de origem tégua, tá? Lá eles chamam de origem tégua. E hoje nós temos também já uma inovação grande, nós temos uma variedade com o ciclo um pouco mais curto, tá? Nós estamos falando aqui de amendoim na rotação com a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, a usina tem pressa, ele quer plantar logo essa cana. E como o amendoim rasteiro ele dá um ciclo de 130 dias,
para eles isso daí significa muito, é muito tempo. Tá? Então essa nova variedade ele vai encurtar o ciclo para até uns 115 dias. É muito produtivo, eu já fiz teste com ele esse ano. É produtivo e ele é autoleico. Quer dizer, esse termo autoleico é o que dá uma garantia de prateleira, é mais vida no amendoim. Se você pega uma variedade normal que fica na prateleira 6 meses, essa variedade ele pode ficar até ano. E isso para a indústria alimentícia é muito importante porque a partir do momento que você industrializa, coloca numa embalagem muito bonita, muito atrativa, vai na prateleira, se não vendeu, ele perde em função da qualidade, né, que ele pode rancificar e acontecer alguma coisa, essa variedade nova não. Isso já vai dar um conforto para as indústrias, tá? Que ele vai ter certeza que não vai ter retorno desse amendoim. É uma evolução. Então, é uma né? Evolução muitíssimo grande. Agora você falou, né, com relação à cana, né, vereador? A gente percebe que a cana domina aqui muitas áreas, principalmente áreas de pastagens. Existe falta de área para o plantio e eu queria que você falasse um pouquinho também, depois pedir para o João Paulo também falar sobre isso, a junção do amendoim com a cana, que foi o que você citou aí. Sim, é uma parceria importantíssima, já que as áreas de pecuária, os grandes pecuaristas da nossa região já arrendaram suas terras para a usina, e agora nós precisamos conviver com a usina, que é muito importante, mas também não podemos deixar acontecer a monocultura. Se ficar só cana, eu creio que para o município e para a região não vai ser tão bom a níveis de emprego e de outras coisas, porque nós temos indústrias aqui que dependem do amendoim, e se não temos amendoim aqui vai ficar mais difícil buscar em outro lugar. E não é fácil você pegar uma indústria e mudar ela de região, não é verdade? E nós estamos aí com essa briga com as usinas. Você vê, nós temos produtores, eu mesmo estou plantando até mais de 130 quilômetros de Tupã, né? Nós estamos com a indústria aqui. Por falta de área? Por falta de área. Tá? E isso é grave. Agora, nós estamos colocando essa variedade para encurtar ciclo. E a usina também precisa dar uma mãozinha. Porque o amendoim traz grandes benefícios para o solo. Ele fixa nitrogênio, é uma leguminosa, é muito importante. Então, quando você faz na rotação cana-amendoim, com certeza a cana tem uma produtividade maior. E isso para a usina é importante também. Agora precisamos, através do poder público e cooperativa, e sentar com as usinas e fazer um traçado legal que fique bom para a cana e para o amendoim. Ainda não tá muito bem. Para o amendoim não está muito legal ainda essa parceria. Não está muito legal porque você vê, nós temos grandes usinas aqui na região e temos produtores indo a 140, 150 quilômetros. Quer dizer, isso gera custo, você precisa retirar os funcionários daqui ou ficar uma semana morando fora ou viajar todos os dias, tem que ter ônibus para fazer todo esse trajeto, né? Então isso acaba complicando um pouco. E quando a gente poderia estar plantando aqui nas proximidades, você reduz o custo de frete, né? Porque a cooperativa faz a secagem, armazém. Quer dizer, se nós temos tanta área aqui próximo, não se justifica ir a 150 quilômetros. Você já acha que está no momento de se criar uma discussão sobre essa questão aí, envolver Sim. poder público, o vereador aqui presente também? Como é de conhecimento dos companheiros que estão aqui presentes, e certamente grande parte dos telespectadores, mediante acordo de campanha, eu combinei com o prefeito que ajudaria, digamos assim, na gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, eu tenho uma certa participação, o prefeito me concedeu essa possibilidade de tentar contribuir dentro da Secretaria de Agricultura. E aí, diante do que acabamos de ouvir, a pergunta que me parece oportuna é: o que você sugere que possa ser feito, o que nos sugere tentar contribuir para ajudar com o setor? O que nós, através da Secretaria de Agricultura, ou mesmo com a ajuda do senhor prefeito, que já foi seu companheiro, já foi também presidente da cooperativa e é seu companheiro, o que você nos sugere fazer, que ações nós podemos fazer para ajudar o setor? Sim, eu creio que seria importante, deveríamos criar leis. Já estamos pensando com o prefeito e com a secretaria, ir até a Secretaria da Agricultura em São Paulo e levar o conhecimento do governador, tá? Para que uma porcentagem dessa área de reforma fosse feita com amendoim. Porque se você não estipular alguma coisa forte, não vai. Você vê, o município de Arco-Íris está todo tomado com cana e os produtores de amendoim de lá praticamente desapareceram, são poucos hoje.
E para nós aqui também. Se você traz a cana, precisa de alguma lei que a usina se comprometa em fazer a reforma com amendoim. Porque senão nós vamos sair daqui de Tupã e começar a plantar amendoim muito distante e isso daí vai encarecendo e viabilizando. Seria uma medida estadual. Seria uma medida a nível estadual. Isso também na região do Ribeirão Preto já existe uma certa dificuldade também, em função desse amendoim de ciclo longo e a usina quer que libera logo essa terra, porque você vê, nesse período agora é de pouca chuva. Quer dizer, o ano inteiro foi ruim de chuva, mas agora nós estamos liberando a área para a usina plantar o amendoim agora, plantar a cana agora. Você vê, é complicado, já não chove, como que o cara também vai plantar? Então cria um atrito ali, todo ano você tem que estar negociando, não, agora a gente não, vai chover mais cedo, vamos plantar mais cedo. Quer dizer, e nem sempre o clima colabora. Então cria um impasse entre usina e produtores. João Paulo, bom, você ia concluir. Só dentro desse assunto, é tão importante isso de você criar uma lei ou você criar um regimento dentro do município e futuramente dentro do estado, porque se a gente pegar a área plantada de cana-de-açúcar dentro da nossa cidade, da nossa região, é uma extensão de área muito grande, muito significativa. E a introdução da cana-de-açúcar tem seus benefícios, claro. Nós conhecemos o benefício da cana-de-açúcar, porém, às vezes as usinas acabam não mostrando os malefícios. Que a introdução de uma monocultura, você tem a instalação, às vezes, de uma super praga, porque você não quebra o ciclo de uma praga. Então, uma cana-de-açúcar de 5, 6, 7 anos, você não fazer essa rotação como a leguminosa, no caso o amendoim, que já foi citado, ela fixa nitrogênio, ela faz a aeração do solo, que é colocar o ar no solo, né, descompacta esse solo, deixa um solo todo favorável para a cultura da cana-de-açúcar, né, e em custo quase nenhum. Porque só os benefícios, só em quilos de nitrogênio que ela deixa no solo, né, são quantidades assim excepcionais. Tanto é que você produzir uma cana dentro de uma área que foi renovada com amendoim, ou dentro de uma outra área que não foi renovada, ou que foi renovado com uma outra leguminosa não sendo amendoim, você tem diferença de produtividade. Então, a usina está perdendo dinheiro em relação a isso. Então, eu acho legal, às vezes, a pesquisa também é importante em relação a isso, mostrar para a usina o benefício da rotação de cultura com amendoim. E, querendo ou não, você está agregando valor dentro do seu canavial. A parte social muito importante, porque você tem introdução de emprego de 2 culturas na mesma área, né? Na pastagem é a mesma coisa. Então, às vezes, pastagem, você tem uma super doença. A gente ouve falar sobre cigarrinha. Era uma praga que não tinha tanta infestação dentro de uma pastagem, mas essa monocultura faz isso. Em relação a doenças de cana-de-açúcar, né? A própria broca da cana-de-açúcar, que é um inseto que causa muito malefício. E a rotação com o amendoim diminui isso em índices quase chegando a zero. Então é muito importante a rotação de cultura com a cana-de-açúcar, no caso, do amendoim. Nós sabemos que qualquer negócio depende de oferta e procura. E sabemos que também o amendoim passa por essa questão que está vinculada ao mercado internacional. Já tivemos momentos áureos no amendoim no passado, depois passamos por momentos gravíssimos de preços ruins. Atualmente, como é que anda o mercado e qual a expectativa para o futuro? O mercado do amendoim hoje ele se mantém firme. O mercado europeu hoje é grande comprador, mas em função da crise na Europa também eles estão comprando volumes pequenos, tá? Assim, aquele passinho, passo leve. Se você vê que em 2005 uma tonelada de amendoim para exportação era $700, em 2005. E hoje nós temos amendoim de $2.000. Isso com uma diferença grande, porque lá no passado também o dólar não era 1,70, 1,80. Tá? Nós chegamos com dólar de quase 3. Então tudo isso daí é questão financeira, é questão do próprio país, é questão da Europa. Mas hoje o mercado de amendoim está muito bom. Tá? Hoje, quando a gente fala de amendoim aí de R$30 a saca, que é um preço que está sendo praticado hoje, é um preço realmente excelente para amendoim. Você vê que hoje, mesmo com essa crise, com essa seca que sofremos aí, devemos colher em torno de 160 sacas por hectare. Por hectare. Caiu muito, né? É bom. Só que essa variedade tem potencial de passar de 200 sacas por hectare. Pois é. Mas como faltou chuva, janeiro, fevereiro foi ruim de chuva, então tem uma quebrinha de safra aí. Ampliamos a área. Do ano passado para cá, em torno de 20%. Mas em função da seca,
esse volume foi perdido. Eu acho que nós vamos produzir o mesmo volume do ano anterior. E o brasileiro precisa consumir mais amendoim. Amendoim é uma proteína, uma super proteína e barato, tem custo baixo, tá? E mesmo assim o consumo vem crescendo. O brasileiro consome pouco amendoim? Não, o brasileiro consome pouco, mas consome bem. Está crescendo 6% ao ano. Comparativamente com grandes consumidores, você tem números? Não, você vê, a Argentina hoje é um dos maiores exportadores de amendoim. E eles não consomem amendoim, tá? Tudo que se produz exporta. O consumo deles deve ser 5% no máximo. E para nós aqui não. Hoje nós consumimos mais do que exportamos. Imagina. Então o Brasil é grande. Agora, imagina com 200 milhões de habitantes aí, se cada um comer uma paçoca ou pedir um doce ou alguma coisa, a gente fala para você, haja amendoim. É verdade. Então, está criando esse hábito aí. Existe uma associação, a ABICAB, em São Paulo, que é a Associação dos Fabricantes de Doces e Balas, que fizeram um trabalho muito grande de divulgação, eles estão trabalhando forte em cima disso, e o consumidor está acreditando mais, porque hoje nós produzimos amendoim com qualidade. Tá? Então aquela história de aflatoxina do passado, isso hoje já não existe mais. Tá? O nosso amendoim chega na Europa, nós exportamos até para os Estados Unidos. Quer dizer, para você mandar amendoim para os Estados Unidos, você precisa estar muito preparado, a qualidade tem que estar impecável. E o nosso amendoim não perde para amendoim nenhum do mundo. Tá? Então a qualidade é primordial e hoje nós estamos no topo. O Brasil é um dos países de ponta na produção de amendoim. Sim, tem outros países que são gigantes. Tem a China, a Índia, Estados Unidos, a Argentina. O Brasil é pequeno. Se você pega 100 mil hectares de amendoim, não é nada. Hoje qualquer usina tem 100 mil hectares de cana. Uma usina. Quer dizer, então se você pegar um volume de amendoim, então nós temos até dificuldade com produtos químicos, porque é uma área pequena, pouco significativa, então as empresas, para fazer um investimento em algum tipo de produto, precisa ter uma rentabilidade grande. Tá? E como o amendoim a área é pequena, então às vezes tem um... Mas o positivo é que está crescendo isso. Está crescendo, está crescendo. Você vê que na nossa região, o ano passado produziu bem, o preço foi bom, o produtor se animou, comprou máquinas e ampliou 20%. Infelizmente, o clima não colaborou, tá? Mas faz parte. Quem lida com a agricultura e com o solo sabe disso, é uma loteria. Né? Agora, o preço do amendoim hoje está bom e eu acho que os produtores vão ficar contentes. Sim. Quer falar, Danilo, alguma questão? Nós, ainda há pouco, aquilo que você disse que seria interessante a intervenção do setor público em benefício da classe, né, do amendoim, produtores de amendoim, a tua sugestão depende de medidas de ordem legal, supostamente de produção de lei a nível estadual, na verdade. Mas fica aqui uma curiosidade, existe alguma coisa que nós, enquanto Secretaria da Agricultura, podemos fazer que possa contribuir com o setor? Você tem alguma sugestão que nós possamos exercer alguma ação local, através do poder público local, municipal, que vá ao encontro dos interesses, das necessidades de vocês? Sim, o senhor prefeito, ele é conhecedor dessa situação, ele também já foi da Camap, sempre lidou com os produtores, ele sabe dessa dificuldade nossa em conseguir as terras. E eu creio que para chegar num ponto desse, é união de forças. A Secretaria de Agricultura do município tem que se empenhar, o prefeito, os vereadores, todos têm que se unirem, porque o amendoim é importante para a região, é importante para o município. E se é uma riqueza para o município, eu acho que, independente de partidos e de situações, o caminho é o mesmo. Todos têm que seguir na mesma direção, que é para o amendoim se tornar cada vez mais forte e as indústrias de Tupã se destacarem a nível nacional, internacional. Você vê que está indo. Tupã tem Amendobras, Amendopan, Amenco, gerando emprego, gerando renda, empresas que estão crescendo. Então isso daí é muito importante para o nosso município. Quando se fala de leis, há que se ter um certo cuidado, porque as leis têm que ter hierarquia. Né? As leis têm que obedecer uma certa hierarquia. Mas uma coisa que é interessante é que o município tem autonomia para fazer leis daquilo que é do seu peculiar interesse. De tal forma que, inclusive, quando há uma legislação superior, desde que o município legisle sendo mais rigoroso, até pode fazer uma lei mais rigorosa do que uma lei federal, uma lei estadual. Não consigo ter convicção absoluta se temos autonomia para fazer uma lei municipal que imponha a produção de cana
dentro do município, uma parceria obrigatória. Não consigo ter convicção disso. Eu também não. Mas vamos estudar. Eu acho que vamos precisa. estudar se o município tem autonomia para isso. Porque se tiver autonomia, não dependemos de lei estadual. Eu não consigo ter convicção. É algo complexo que carece de um estudo cuidadoso. Mas, desde já, me comprometo a passar, diante do conhecimento do que você disse aí, da extrema conveniência de uma parceria com o setor produtor de álcool, exercemos um estudo, ver se temos autonomia para fazer lei municipal para caminhar de encontro aos interesses de vocês. Assumo desde já esse compromisso. Tratar com o prefeito desse assunto para ver o que nós podemos fazer. Isso é muito importante. Eu acho importante que antes da gente falar em lei, uma obrigação do cumprimento, mostrar para essas usinas, né, através de pesquisa, através de dados que comprovem o que nós estamos falando aqui. Porque é importante você mostrar o resultado do que se acontece nessa rotação, né, porque às vezes um regimento pode causar algum empecilho, alguma coisa, mas você mostrando o benefício que acontece dentro de uma cana-de-açúcar, a rotação com amendoim, fica mais fácil, às vezes, a usina separar 20% da sua área de renovação com amendoim e dentro do amendoim entrando dentro da usina, eu tenho a grande certeza de que essa área vai ser aumentada e nós vamos centralizar o amendoim aqui e trazer toda essa renda para o nosso município. Porque, como foi citado aí, às vezes o plantio do amendoim é feito em outras regiões, 100 km, 80, 60 km. Então, a mão de obra usada dentro da produção lá específica não está sendo do município. Então nós estamos perdendo esse emprego de mão de obra, porque fica inviável, às vezes, esse transporte desses funcionários lá. Então você acaba arrumando os funcionários de outra região. É claro que a renda bruta, no caso, vem para o município, né? É gasto dentro do município, mas às vezes nós estamos perdendo isso aí e podemos trazer novamente para o nosso município aí com, às vezes, trabalhos elaborados, que já são vários trabalhos no caso, mostrando o benefício da cultura do amendoim dentro da cana-de-açúcar. Né? Eu concordo com você que um acordo de cavalheiros, um convencimento, sempre é mais conveniente do que uma força legal. Mas como vivemos no mundo capitalista, infelizmente os interesses financeiros, lucro, produção, enfim, a receita, é um grupo que tem sócios, que é resultado. E acaba, às vezes, prevalecendo o interesse financeiro. Se há necessidade de produzir, o cara corre atrás de produzir e esquece até das outras conveniências. A gente sabe que é assim que ocorre, né? É renda, é produção, é retorno, né? Mas a rotação... Por isso, às vezes, eu duvido que o setor produtor de álcool não tenha total conhecimento das conveniências dessa rotação. Só que, às vezes, a pressão do grupo para produzir e arrecadar, se você não tiver uma imposição legal, claro, não ocorre. O tema é financeiro, né? Mas dinheiro. Esse retorno é curto prazo. Você pensar dentro da rotação, né? Porque às vezes a pessoa está pensando ali, não, vou plantar cana de novo porque o mercado está exigindo. Mas ele planta uma cana, ele vai retirar aquela cana daquela área depois de 5 anos. Então às vezes ele vai pensar, vou perder 1 ano, não, vou plantar essa cana e vou já ter minha renda logo, eu preciso exportar o açúcar, eu preciso do álcool dentro do Brasil. Né? Mas se pensar a longo prazo, o retorno é muito viável. Então, tanto financeiramente, porque já começa pela produção do primeiro ano. Você pega uma cana com produção de primeiro ano a 140, na nossa região, 145 toneladas por hectare. Enquanto uma cana que não foi feita a rotação de cultura com amendoim, você vai estar produzindo 120, 125. Então, você pega 20 toneladas por hectare. Né? Uma usina que reforma 20 mil hectares. É claro, a gente precisa sentar e fazer o cálculo, mas no meu conhecimento, o conceito de rotação com cana-de-açúcar para o amendoim é totalmente viável, tanto para o setor produtivo do amendoim, quanto para o setor produtivo da cana-de-açúcar. Cabe, às vezes, a gente ter uma visão europeu do negócio. Né? A gente pensar tanto economicamente, socialmente e, às vezes, politicamente. Então, nós precisamos unir esses 3 setores. Às vezes, não adianta a gente impor, se não vai ter o cumprimento e tal. A gente vê isso dentro do trânsito. Né? Não pode ser feito, mas a pessoa acaba fazendo. Então é mais fácil a gente tentar unir isso aí do que tentar impor, é a minha ideia. Sem dúvida, o convencimento é interessantíssimo. É um debate, né, interessante, né? Mas a gente está ouvindo aqui já é uma... O que interessa é nós buscarmos solução e vamos certamente ver o que nós podemos fazer nesse sentido, não é? As características alimentares, ou como é que o amendoim é empregado? Porque você vai da produção
a comercialização, né? Hoje o amendoim é para o óleo e para a fabricação de doces ou ele tem outras características também? Não, hoje o amendoim ele é consumido em snacks, né? Que são os confeitos, e doces, a paçoca, que é a tradicional zona aí, tem diversos tipos de paçoca, a rolha, e a caseira e tudo. Então, o maior volume é consumido dessa forma. Uma parte é destinada a óleo, né? Um amendoim de baixa qualidade, que são os resíduos, né? E esse óleo também é exportado. Você vê que nos anos 80, nós tínhamos óleo de amendoim aqui. Né? A gente ia no mercado, tinha óleo lá, até de tambor. Você levava o galãozinho e comprava o óleo. Um óleo extremamente nobre. Depois, com a soja, o grande volume de soja, um óleo de custo mais baixo. Né? Então, virou tradição o óleo de soja. E o óleo de amendoim que é produzido aqui no Brasil hoje, ele é exportado. Ele vai para a Europa, até mesmo para a China, tem um volume exportado. Agora, você falou sobre a questão da aflatoxina, né, que foi vencida já. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito atual, porque vai se modificando e vocês que exportam, tem algumas características que vocês precisaram se adequar ou modificar, tanto na questão do trabalho de produção, como na qualidade do produto final que vocês entregam para o exterior? Sim, você vê que para fazer a mudança de variedade, nós estávamos acostumados a plantar o amendoim de variedade tatu, que é o ereto. Ele tinha grão branco e o grão vermelhinho, que ainda tem hoje um pouco. Tá? Então as máquinas estavam preparadas para esse tipo de amendoim, de grão pequeno. Quando nós mudamos para essa variedade Runner, ele tem um grão bem maior. Então precisou fazer uma adaptação grande também a nível de máquinas. Porque as máquinas antigas não conseguiam descascar esse amendoim, que ele partia tudo. Porque ele é muito grande. Tá? Então, toda a cadeia foi fazendo investimento, o produtor fazendo investimento em máquinas e o cerealista investimento em máquinas para ter um produto melhor. E hoje, o produto que chega na Europa, ele chega da mesma forma que chega um da Argentina ou dos Estados Unidos, com extrema qualidade. Você vê, nós trouxemos um laboratório, ele é a nível mundial, ele está nos Estados Unidos, ele está na China, está na Argentina. E eu trouxe esse pessoal para montar um laboratório em Tupã, correto? É a JLA, que faz análise de aflatoxina para exportação e hoje eles estão sediados dentro do laboratório da Camap. Todo caminhão de amendoim que entra na Camap, se coleta uma amostra e se faz uma análise para saber se tem aflatoxina ou não tem. Tá? E esse laboratório, ele está trabalhando dentro da Camap e infelizmente ele saiu de Tupã. Ele foi para Marília. Está um laboratório muito grande em Marília, analisando não só amendoim, como outros tipos de grãos e farinhas e tudo. E ele foi embora de Tupã, por falta de apoio. Tá? Quando eles vieram para Tupã, até eu comecei a bancar o aluguel deles aqui. E depois a coisa foi crescendo e o faturamento daquele ano que eles vieram para cá não foi tão bom, porque o amendoim teve muito problema. E esse laboratório faltou apoio aqui. Eles buscaram apoio do poder público, não sim, tiveram e não acabaram indo tiveram para outra cidade. E acabaram indo para Marília. Tá um laboratório gigante, muito bonito lá. Mas mesmo assim, todo o amendoim que é exportado e todo o amendoim que é armazenado aqui, está passando por eles, por análise. Você falou uma palavra aqui que é a questão de um conceito, né, autoleico, né? Eu queria que você falasse, e depois para o João Paulo também, que ele além de ser engenheiro agrônomo, também é produtor, né, de amendoim. Tá. Esse ácido, porque o amendoim é óleo e tem ácidos, oleico, linoleico. Tá? E uma quantidade maior desse ácido é onde vai dar maior durabilidade dele na prateleira. Tá? Se você pega um amendoim quando fica velho, ele muda o odor e o sabor, fica ranço. Tá? E essa variedade não. Como eu já te disse, que até amendoim com um ano de prateleira, você consome ele, está perfeito. Então isso daí é um benefício muito grande para as indústrias. Como foi falado, a própria mecanização feita para adaptar aquele cultivar ereto, que nós tínhamos com ciclo limitado a 90, 100 dias, faz com que nós estamos colhendo esses frutos. Né? Essa colheita mecanizada de máquinas, hoje, nós temos máquinas perfeitas em relação a não ter a quebra desse grão, né? Desse grão não chegar lá, a gente fala um grão debulhado, né? Aí passa pela secagem, uma secagem que traz o amendoim em torno de 9% de umidade. Né? O que seria isso? Você trazendo o amendoim, o grão, para 9% de umidade,
você faz com que a reprodução do fungo do gênero aflatoxina, que é o Aspergillus, que a gente fala, Aspergillus flavus, né, que é a espécie desse fungo, faz com que ele cesse, não tenha mais a reprodução. Então, por isso que nós trazemos a secagem do amendoim em torno de 9%, 8%. Então, faz com que o que tenha de contaminação de lote, no lote vindo, a gente não tenha um controle. Porém, tem alguns produtos no mercado que estão sendo testados para justamente quando o produtor produzir aquele amendoim, ele produz um amendoim com maior segurança, para que dentro do solo faça a substituição do fungo, né? Saia esse fungo Aspergillus flavus, que é um fungo maléfico, e substitua por um outro fungo dentro do solo. Então nós temos um produto hoje de nome Aflaguard, que é um produto que está em pesquisa ainda dentro do Brasil, que já faz isso. Mas dentro da colheita, se o solo for um solo que não tenha tanta contaminação, a semente comprada for uma semente que não tenha essa contaminação com o fungo, né? O próprio estresse hídrico no final do ciclo faz a contaminação do lote. Se fatores que a gente não consegue controlar vindo esse amendoim aí sem contaminação, daí para frente nós já resolvemos o problema, né? É feita essa secagem, é feita essa descascagem, e aí esse amendoim autoleico, além de ele aumentar o teor de vida na prateleira, porque ele tem uma maior concentração de óleo, né? Esse óleo linoleico, no caso. Então, o que acontece? É um óleo de qualidade boa, né? Qualidade ótima aí, e você tem uma porcentagem de grão maior. A gente fala peneira com grãos maiores. Dentro do Instituto Agronômico de Campinas, tem 2 cultivares aí que estão no mercado, que é o IAC 505 e o IAC 503. São grãos que você tem números de vagens maiores, né? Isso agrega valor. Você vai comercializar o seu produto, você comercializa em sacas de 25 kg. Porém, o primeiro análise feito é de contaminação, com aflatoxina. Não teve contaminação, é tirado uma renda, né? Porque você vai consumir o grão, você não vai consumir a vagem. Então, o amendoim tendo essa renda maior, tendo grãos maiores, esse preenchimento de espaço dentro da vagem maiores, você agrega valor, né? Então, é importante falar que esse autoleico, além da vida maior de prateleira, ele tem um grão que a gente costuma falar, a peneira 3842, que é uma classificação de calibre do grão, maior do que, às vezes, esses cultivares que nós tínhamos aí. Eu queria que você falasse, em cima delas, essa questão que você levantou de ter que produzir amendoim 60, 80, 100 quilômetros longe do município. O solo é o mesmo? Como é que funciona isso daí? Porque você está acostumado com uma área. Você vai para um lugar a 100, 120, deve mudar as características do solo. Como é que é para o produtor encarar essas mudanças todas, além da mudança de ter que contratar profissionais em outros locais, ter que se deslocar semanas, às vezes 15, 20 dias em um determinado local e depois voltar para a cidade? Claro, o amendoim na nossa região, você sabe que o nosso solo aqui é arenoso. E como o amendoim se produz debaixo do solo, dentro do solo, quer dizer, nós precisamos de um solo menos pesado. Você vê, a região de Ribeirão Preto, o solo é bem roxo. Mesmo assim, eles plantam amendoim. Só que o amendoim deles lá sai com a casca mais suja, não é tão limpo quanto o nosso. E a qualidade do nosso amendoim daqui também é muito superior. É limpo e você consegue trabalhar melhor o solo. Então isso é muito importante. Por isso que nós estamos tentando ficar aqui no máximo 80 quilômetros, que nós temos um solo mais arenoso. Aí quando você parte, por exemplo, nós temos lavoura próximo a IEP. IEP já é um solo pesado, roxo. Vai mudando as características do solo. Quer dizer, você tem mais dificuldade para você lidar com esse solo com o amendoim. Então o solo arenoso certamente é mais indicado e é propício. Em relação, é um solo mais denso, né? Dentro do nosso município da Alta Paulista, nós temos um solo com teor de areia superior ao de argila. Então caracteriza um solo arenoso. É um solo que você, na hora da colheita, você tem mais facilidade, mais rendimento, que é onde o produtor mais precisa de rendimento. Então, em região, falar em questão de solo, a região da Alta Paulista é o solo que nós temos dentro do estado de São Paulo, o solo mais adaptado para a produção. O que justifica que nós estávamos falando em relação a segurar o produtor aqui. Porque você tem produtividade maior estando aqui na nossa região, né? Dentro de regime pluviométrico, de chuvas, o que acontece? A nossa região ainda é favorável do que algumas outras regiões. Então, justifica mais uma vez da gente ter o produtor próximo à nossa cidade, né? Então, você pega regiões, como foi citado aí, região de Ribeirão Preto, que está em porcentagem de produção quase igual ao nosso, né? Só que com muita dificuldade. Eles têm um solo com alta fertilidade em relação ao nosso,
Porém, a gente pensa na parte física, né? Com um solo com alto teor de argila, principalmente na camada superior. Então, na hora do arranquio, por exemplo, é um solo que tem desgaste maquinário muito alto, né? A própria argila, ela tem um grão maior, um grão menor no caso, então o atrito é maior. Aí você não tem uma limpeza total dentro lá desse secador, dentro dessa pré-limpeza. E mesmo assim eles estão produzindo. Não com a mesma qualidade que a nossa, mas estão tentando buscar algum recurso para essa produção, porque nós não estamos conseguindo aqui. Quer dizer, né, vereador? São as dificuldades que o homem do campo enfrenta, né? É um tipo de trabalho que não tem uma estabilidade, né? Ele muda ou de acordo com o tempo, ou de acordo com os produtos que estão em alta, que acabam ocupando espaço e tirando espaço de outros. É inconstante isso, né? Sem dúvida. Ainda movido pelo desejo de colocar o setor público naquilo que for possível à disposição de vocês, eu gostaria de saber se, em termos da parte técnica, existe alguma conveniência de, às vezes, fazermos alguma parceria, de modo a fazer algum evento anual para informação técnica, divulgação de pesticidas, enfim, vocês veem alguma possibilidade da Secretaria da Agricultura, da Prefeitura, contribuir com o setor, talvez criando um evento aqui esporadicamente ou sistematicamente? Eu gostaria, na verdade, de nos colocarmos à disposição, ver se podemos contribuir. Cara, eu acredito que sim. Já pensamos até em fazer festa do amendoim, se seria junto com a Isapit ou não, ou na semana da feira. E sempre teve assim algum empecilho, alguma coisa que não andou. Mas eu acho que precisamos criar força, união e fazer alguma coisa para mostrar esse amendoim na nossa região, né? Porque tem muita gente que não sabe ou não acredita que tem tanto amendoim na região e que é tão importante para a nossa região, né? Queria que você falasse, a gente está caminhando para a nossa parte final, mas os investimentos, a pessoa quer ser um produtor de amendoim, pequenas propriedades servem ou tem que ser propriedade de tamanho médio? E o que é necessário para a pessoa ter um início no plantio do amendoim? Sim, o amendoim tem um custo de produção alto, tá? Para essa safra nós estamos calculando aí R$ 3.500 por hectare. De investimentos? Isso daí só em sementes defensivos, arrendamento de solo e até chegar à colheita, correto? Sem maquinário. Sem maquinário. Tá? E hoje você vai comprar um trator de R$100 mil, uma colhedeira de mais uns 100 e pouco, e plantadeiras. O investimento é bastante alto. E você precisa fazer por módulos. Se você vai plantar... Você não pode comprar um trator de 100 mil e uma máquina de mais de 100 e falar que vai plantar 10 alqueires. Isso inviabiliza. Então você precisa ver a quantidade de área suportável por esse maquinário para você entrar, né? Porque o amendoim é uma cultura, o período de plantio vai de setembro até início de dezembro aí, e você precisa escalonar a sua colheita. Porque quando você faz plantio de setembro a dezembro, quando você inicia a colheita, você ainda tem uma lavoura com um ciclo novo ainda. Então você não pode parar as pulverizações. Então você tem que estar equipado com muitas máquinas, porque você precisa estar colhendo e fazendo tratamento nas outras lavouras. E já aconteceu de muitos produtores, com poucas máquinas, planta uma área maior do que suporta. Quando ele inicia a colheita, ele deixa de fazer o tratamento nas outras áreas. Tá? Aí a doença ataca, ele não consegue colher dentro do volume que é esperado, que seria, esse ano nós vamos colher pelo menos 160 sacas por hectare, e é uma variedade que pode dar mais de 200, aí ele começa a colher pouco. Colheu pouco, com certeza vai perder dinheiro. Tá? Porque você vê que um custo de R$ 3.500 por hectare não é brincadeira, não, é um troço alto. Tem que pensar bem e trabalhar. Se preparar bem, tem um conhecimento muito grande, né? A margem de lucro, Rogério, é muito pequena para o produtor específico. Quem fecha o ciclo tem uma margem muito maior. Agora, o produtor que queira se inicializar, eu particularmente acho quase impossível, porque a colheita do amendoim, o próprio plantio, é muito mecanizado. Os cultivares que nós temos hoje, adaptados para a sistematização mecanizada, e o investimento mecânico é muito alto. Então, o produtor, a gente fazer um cálculo rápido aí, base dos 3.500 por hectare, são R$ 8.000 por alqueire, né?
160 sacas por hectare, ou 160 sacas por hectare por alqueire, se a gente transferir, seria em torno aí dos seus 350 sacas por alqueire. 350 sacas no preço médio de 30 anos, que é um preço dado do Instituto de Economia Agronômica, é um preço de R$20, R$22. Então o que acontece? Se a gente traduzir aí esses 350 sacas a R$20, dá 7 mil. O produtor às vezes ele gasta 8 ou 7.500 para plantar. Então o que acontece? A margem do produtor para o pequeno é muito pequena. A cultura do amendoim limita para médio ou grande produtor, ou produtor pequeno que tenha uma sistematização já na sua colheita, que não se introduza só no amendoim, ele tenha uma outra cultura, como mandioca, como milho ou qualquer outra cultura. Para ele introduzir no amendoim, fazer o plantio do amendoim, eu acho praticamente impossível justamente por essa margem. O retorno para o produtor é muito pequeno, então em grande escala esse retorno se torna viável. Em pequena escala se torna inviável. Eu queria, já a gente chegando na parte final, agradecer a sua presença aqui, deixar um espaço para você deixar uma mensagem final para as pessoas de casa que estão acompanhando o programa. Legal, eu agradeço ao Danilo mais uma vez, Danilo pelo convite, ao Rogério, toda a disponibilização, às vezes pela pouca idade, né, pode não passar uma segurança, mas a gente tenta passar um conhecimento que a gente tem tanto ganhado na faculdade, concluí um mestrado recentemente, né, é uma cultura que a família está dentro, tenho avós, tios, então eu tenho muito a aprender, mas nesse que eu tenho a aprender eu também acho que posso ter colaborado em ensinar, né. Eu queria deixar uma mensagem para os produtores de amendoim específico, né, que não desista. Por mais inviável, por mais que você feche o cálculo e fale assim, estou tendo prejuízo, não desista, porque é uma cultura que está restrita a gente, né? Fala a gente dentro de Tupã. Então, a pesquisa dentro da sua cultura mesmo, você tem uma dificuldade em relação ao produto registrado, tenta adaptar um produto, às vezes, de uma soja, que é uma outra leguminosa. Então, não desista, lute, conquiste, que Deus vai ajudar, que o retorno vai ser compensatório no final. Obrigado ao engenheiro agrônomo o João Paulo Mantovani. Romildo, obrigado pela sua presença a convite do vereador Danilo. Primeira vez que você vem à TV Câmara, mas o assunto é um assunto interessante que com certeza a gente deve ter outras oportunidades para continuar falando sobre o amendoim, que é tão importante para a cidade de Tupã. Claro, eu quero agradecer aí o nosso vereador pela oportunidade e a todos vocês e dizer que o amendoim é um aprendizado longo, muito longo. Eu, por exemplo, estou há 30 anos produzindo amendoim, tá? E já acompanhei altos e baixos, muitos baixos, na verdade, tá? Mas é uma cultura gostosa de você lidar, é muito bonito. Foi uma transformação muito grande de variedades, de tecnologias, uma coisa assim muito bonita. E eu quero dizer aos produtores que continue plantando amendoim sim, porque o mundo precisa de amendoim e nós temos condições de oferecer a eles isso. Temos qualidade, temos uma cooperativa que vestiu a camisa e sempre lidou com amendoim e está lá, né? E temos as nossas indústrias também que precisam de matéria-prima, quer dizer, se precisamos de matéria-prima, vamos produzir. E mandar um recado aos consumidores que amplie aí o consumo desse amendoim, porque tem muita qualidade. Hoje nós não perdemos nada para americano, para argentino, para ninguém. O nosso amendoim hoje é o melhor do mundo. E podemos consumir amendoim, que é uma proteína invejável. Obrigado, Romildo. Vereador, o senhor trouxe aqui além de produtores e profissionais do setor, dois apaixonados, né, pelo amendoim, a gente percebe na mensagem final, e o poder público também com a incumbência de incentivar para que essa cultura seja cada vez mais forte aqui na nossa região. Eu, primeiramente, queria dizer ao João que o comentário dele pela juventude às vezes não passar segurança, você está equivocado. Não é a primeira vez que você esteve aqui, você já esteve aqui como funcionário da Secretaria de Agricultura, e aliás eu lhe parabenizo pelo bom desempenho. Você tem uma postura muito boa e se manifesta de forma absolutamente segura, muito convincente. Aliás, lhe parabenizo por isso. É equívoco seu achar que pela pouca idade não transmite a segurança, muito pelo contrário. E quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer que nós, pessoas públicas, no caso vereador, prefeito,
A nossa razão de existir é ser útil à nossa comunidade, ser útil a todos aqueles que envolvem os diversos setores da nossa comunidade, da nossa sociedade, do nosso município. De tal forma que quero me colocar à disposição para qualquer situação em que possamos ser útil. A TV Câmara está à disposição de vocês, do setor produtor de amendoim. Às vezes é comum, isso é muito comum, a gente escutar de um eleitor: você aparece agora, na época da eleição. É comum isso, mas o que ocorre? Na época da eleição você não tem outra alternativa a não ser procurar o eleitor, claro. Porque você tem que dizer para ele: eu estou aqui, sou candidato. Só que ao longo de um mandato nós temos que ser procurados pelo eleitor para trazer suas aspirações, seus desejos, suas necessidades, enfim, para cobrar de nós retorno. E aproveitando apenas a oportunidade para dizer, por gentileza, se de alguma forma pudermos ser útil, estamos à disposição. Seja com a Secretaria de Agricultura, se pudermos ser útil de alguma forma, seja oferecendo a vocês, não só aos produtores de amendoim, como a todo o setor produtivo do nosso município. A TV Câmara está à disposição no meu espaço como vereador, que tem um espaço no ponto de vista, e também através da Secretaria de Agricultura, que tive do prefeito a permissão para tentar contribuir nesse setor. Portanto, muito honrado com a presença de vocês, tenho certeza que foi extremamente útil para a nossa população a manifestação de cada um de vocês, como representantes do setor produtor de amendoim, e por gentileza, se virem a oportunidade de eu poder contribuir, me procurem permanentemente à disposição, será acima de tudo uma honra poder ser útil se puder ser. Obrigado, vereador, obrigado aos nossos dois convidados e obrigado a você de casa que acompanha diariamente a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Hoje o programa Ponto de Vista foi com o vereador Danilo Aguilar, que trouxe como seus convidados o presidente da Camap, também produtor de amendoim, Romildo Contelli, e também o engenheiro agrônomo e também produtor João Paulo Mantovani. Eles traçaram um perfil do amendoim, das dificuldades, do que evoluiu a produção do amendoim nos últimos anos, e nós esperamos que tenha sido proveitoso para você de casa. Nós ficamos por aqui. Se você tiver sugestões de programas, de entrevistados, entre no nosso site tvcâmara.camaratupa.sp.gov.br ou nos mande um e-mail tvcâmara@camaratupa.sp.gov.br e deixe a sua sugestão e a sua ideia para que a gente possa a cada dia fazer uma TV pública melhor para você de casa. Até um próximo encontro.